A dosagem de sódio e potássio, apesar de extremamente simples dentro da rotina laboratorial, é extremamente importante dentro da clínica médica e você vai entender a importância disso agora. Para você entender isso de forma clara, a primeira coisa que você precisa entender, o que que é um impulso nervoso? Quando o neurônio dispara uma informação, ele dispara então um impulso nervoso que precisa seguir dos dendritos para os axônios até o próximo neurônio e assim sucessivamente até que chegue ao sítio efetor daquilo. Por exemplo, no caso dos nossos músculos, pode ser, por exemplo, uma contração muscular. Só que como que um neurônio passa informação de um para o outro? Sinapse nervosa. Lembra que o dendrito de um neurônio não toca o axônio de outro neurônio. Há uma degranulação de vesículas, né, presentes dentro do neurônio, permitindo a passagem da informação de um neurônio para o outro. Agora, como que a informação corre dentro do próprio neurônio? Aí a responsabilidade é da bomba de sódio e potássio. A todo momento, pessoal, com o custo de ATP, a célula joga 3 íons de sódio para fora e 2 íons de potássio para dentro. Por que que ela faz isso? Porque ela gera com isso uma diferença de potencial. Ou seja, o lado de fora fica mais positivo do que o lado de dentro. Tá, Pedro, mas qual que é a grande vantagem disso? Vamos lembrar que nas bases da química e da física nós estudamos que a tendência da matéria é se igualar. Ou seja, a célula está gastando energia o tempo inteiro para jogar sódio para fora e potássio para dentro. Porque no momento em que o neurônio precisa passar o impulso nervoso, esse gasto de energia para jogar sódio para fora e potássio para dentro cessa. E a bomba de sódio e potássio desliga por milissegundos. Nesse momento ocorre uma saída maciça de potássio da célula e uma entrada maciça de sódio. Por quê, pessoal? Porque tinha mais sódio do lado de fora e mais potássio do lado de dentro. Pra vocês terem ideia, isso acontece na casa de milissegundos. Milissegundos. É assim que você contrai sua mão, é assim que seu coração é estimulado a aumentar ou diminuir de velocidade, é assim que seu pulmão é estimulado a respirar e todas as funções do corpo. É assim que o impulso nervoso disparado lá no seu neurônio chega nas partes mais profundas e remotas do seu corpo. E aí veja um problema do sódio e potássio para a clínica médica. Quando o paciente tem algum problema que, por exemplo, eleve o potássio desse paciente demais ou diminua o sódio desse paciente demais, a bomba de sódio e potássio perde a capacidade de gerar essa diferença de potencial. Logo, essa capacidade de passar o impulso nervoso, exatamente, se perde. E aí, todo aquele problema, por exemplo, causado pela gasometria, causado pelo infarto do miocárdio, que são vistos na pós-graduação de bioquímica do INML, a gasometria no módulo de equilíbrio hidroeletrolítico e infarto agudo do miocárdio no módulo de marcadores cardíacos, a gente consegue entender por que que as células começam a entrar em pânico, porque era para ter sódio demais do lado de fora da célula e potássio demais do lado de dentro. Se potássio começa a subir na corrente sanguínea desse paciente, essa diferença de potencial se perde. E aí a bomba de sódio e potássio deixa de ser tão eficiente para gerar a diferença de potencial. E aí o que que acontece? O paciente não consegue passar o impulso nervoso. A partir do momento em que ele não consegue passar o impulso nervoso, todas as ordens desenvolvidas pelo cérebro não andam. E isso eu estou falando só do impulso nervoso gerado pelo cérebro. A bomba de sódio e potássio, juntamente com a bomba do íon cálcio, fazem o nosso coração contrair. Por exemplo, quando o paciente tem uma síndrome da lise tumoral, causada, por exemplo, por uma destruição maciça de células, o que que vai acontecer? Íons presentes no meio intracelular vão cair na corrente sanguínea, vão atrapalhar a bomba de sódio e potássio e esse paciente pode vir a óbito. Esse é um dos riscos
da síndrome da lise tumoral. Outro problema, o rim do paciente é responsável por fazer esse equilíbrio, excretando os íons em excesso e prendendo os íons em falta. Um paciente renal crônico não faz esse equilíbrio de forma eficiente. Isso faz com que, eventualmente, os pacientes, por exemplo, renal crônico, retenham uma carga de potássio mais elevada do que deveriam. Eu já peguei paciente, gente, com 7 de potássio. Pedro, eu não faço a menor ideia de valor de referência. Pra vocês terem ideia, o valor de referência do potássio no soro do paciente é de 3,5 a 4,5 miliequivalentes. Eu peguei quase o dobro. Quase o dobro. Já o sódio tem, em média, um valor de referência de 135 a 145 miliequivalentes. De novo, por que essa diferença? Essa diferença acontece porque o sódio é o íon extracelular e o potássio é o íon intracelular. Agora vocês entenderam que não é porque a dosagem de sódio e potássio hoje está extremamente robusta, né? Lá no eletrodo seletivo, extremamente simples. A gente pega o tubinho, colhe, centrifuga, tira a tampa, passa na máquina, a máquina lê, não sofre basicamente interferência de cor, da lipemia, da icterícia, da hemólise, de cor, porque a hemólise atrapalha o potássio. E agora vocês já entendem isso de forma clara. Por que a hemólise atrapalha o potássio? Porque era para o potássio, está dentro da hemácia. Só que o potássio simplesmente vazou para fora da hemácia porque hemolizou. Então, aproveitando esse momento, que é o seguinte, a hemólise não atrapalha o eletrodo seletivo por causa da cor, porque ele não mede os íons por colorimetria, ele mede os íons por condutividade elétrica. Porém, a hemólise pega conteúdo intracelular e joga no meio extracelular. Exatamente. Então, a gente pode fazer dosagem de sódio e potássio de um paciente ictérico e lipêmico? Podemos. A gente pode fazer dosagem de sódio e potássio de um paciente hemolizado? Não, de jeito nenhum. Porque, mais uma vez, apesar da coloração da amostra não ser um problema, a liberação do conteúdo intracelular é um problema. Então, é isso que vocês precisam visualizar quando vocês fazem as dosagens de sódio e potássio. De novo, gente, extremamente simples a nível laboratorial, extremamente perigoso do ponto de vista fisiopatológico. Se sódio e potássio estão fora do lugar, a bomba de sódio e potássio que mantém tudo no corpo funcionando através de polarização e despolarização, né, que é jogar sódio para fora e puxar potássio para dentro a custo de ATP, não vai funcionar se as quantidades de sódio e potássio não estiverem corretas. E aí eu vou te falar uma coisa, tão simples, né, quanto entender como que faz sódio e potássio no laboratório por meio de condutividade é clicar nesse link abaixo e ter acesso à pós-graduação de Bioquímica Clínica. Lá, vocês terão esse tipo de conhecimento e vários outros nesse nível. A gente conversa lá desse jeito. Entra física, entra química, entra equilíbrio, entra osmose, entra tudo que precisa para que vocês tenham um conhecimento completo sobre o assunto. Antes de desligar o vídeo, deixa eu contar um caso para vocês muito, muito importante. Eu já dosei sódio e potássio, gente, numa coisa chamada fotômetro de chama. Para você que é jovem, isso é uma máquina que não existe. Mas eu vou contar rapidamente como que ela funciona, porque é super interessante. A gente sabe que quando a gente pega um íon e aquece ele, e fazer ele basicamente pegar fogo, cada íon pega fogo de uma cor. Olha que interessante. E aí, o que é o fotômetro de chama? Você asperge um pouco da amostra no fogo do fotômetro de chama, a cor da chama muda e ela é proporcional à quantidade daquele íon presente na amostra. Só que, gente, calibrar aquilo era uma guerra. Vocês não têm noção. A gente passava mais tempo calibrando e controlando o fotômetro de chama do que oficialmente fazendo sódio e potássio. Então, a condutividade elétrica para dosagem de sódio e potássio foi uma das melhores coisas, na minha opinião, que aconteceu nas análises clínicas. Então, pessoal, um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Espero encontrar todos vocês na pós-graduação.